Boa noite, bem-vindo. Esta é a página 2. No novo governo há uma aposta clara na ciência e no ensino superior. A minha convidada, Rosário Gamboa, ela é presidente do Instituto Politécnico do Porto, que ontem, numa mega produção musical, encheu a Casa da Música nas comemorações dos 30 anos. Boa noite, bem-vinda. É uma produção musical que junta um pouco do que deve ser um instituto, uma grande universidade. A criatividade, a música, a ciência e muita gente ali a inspirar-se no que está acontecendo naquele palco? Exatamente, eu acho que pôs a tónica muito bem. É uma grande produção que serviu para encerrar as comemorações dos nossos 30 anos. Este ano o Politécnico Porto festeja os 30 anos e esta comemoração que foi feita com a ressurreição do Mahler, com 300 pessoas em palco, de coro, um coro grandioso, a nossa orquestra sinfónica, composta pelos nossos alunos, que levou ao delírio a Casa da Música, com bilhetes esgotados há mais de uma semana, foi uma forma muito bonita e muito significativa de encerrarmos esta data importante para nós. É uma data onde olham para o plano estratégico e onde olham para a vossa posição no ensino superior. Sim. Onde é que vocês querem estar no próximo ano? Sabe, quando se pôs a questão do Mahler, eu achei muito significativo porque a segunda Sinfonia de Mahler chama-se exatamente Ressurreição. E a grande questão que o Mahler interroga durante toda a Sinfonia é o sentido da vida. E por isso teve este significado. Quando me fala de plano estratégico e de reposicionamento, é isso que toda a comunidade do Politécnico Porto, como sabem, é a segunda maior instituição de ensino superior do norte do país, somos uma comunidade grande de 21 mil pessoas, e toda a comunidade foi envolvida no sentido de nos questionarmos quem somos, qual o sentido da nossa vida, o que queremos ser, o que é que vamos fazer, como nos reposicionamos neste momento no quadro do que é a rede de ensino superior no país, qual o nosso lugar, a nossa missão, quer relativamente ao nosso território de influência, aqui na Zona Norte, quer relativamente em termos nacionais e internacionais, na rede. E nenhuma instituição está sozinha, estamos no espaço europeu e no espaço global. Claro, claro. É isso que também simbolizam as 300 pessoas em palco. É que ninguém se salva, nem ninguém se realiza na vida sozinho. Por isso, a grande noção do que é uma comunidade inteira que se pensa e se ergue. Nós, ao longo deste ano, fizemos para as nossas comemorações mais de 300 eventos. 300 eventos que demonstraram a nossa capacidade enquanto instituição grande, poderosa, com 7 grandes escolas associadas, que estiveram todas envolvidas e, digamos, um programa intenso e diverso, desde exposições, conferências científicas, enfim, o que é normal num programa destes dentro de uma instituição de ensino superior. Mas é um programa que celebra. E celebra o quê? O que é que vocês querem ser nesta altura? Que politécnico é este? Que qualidade vocês querem dar aos alunos portugueses e estrangeiros que preferem esta escola? Nós queremos ter a nossa própria identidade. E a nossa identidade é de uma instituição de raiz politécnica, no sentido exato do que o termo significa, que é uma formação essencialmente mais prática, mais comunicativa. Mais ligada às empresas também? Mais ligada às empresas e à sociedade. Porque quando falamos de ligação, não devemos pensar isto só em relação ao tecido empresarial. Pensamos isto como uma responsabilidade social que se alarga às margens da cidadania, da cultura, da inovação social, de toda a criatividade das empresas, do apoio à formação de empresários, dos negócios e depois também, como é óbvio, naquilo que tem sido uma das tónicas fundamentais das sociedades de conhecimento, que é a transferência de conhecimento, de inovação e de tecnologia. E tudo isso nós tentamos, durante a celebração dos 30 anos, mostrar à cidade, ao país, que nos tem dado tanto aquilo que nós somos e o que somos capazes de fazer. E pensar simultaneamente internamente, daí o reposicionamento estratégico. E quando me perguntem bem, qual é a nossa marca distintiva? O que é que queremos ser? Nós queremos ser uma instituição que não tenha amarras nem peias para cumprir a sua missão. Quando muitas vezes as pessoas me questionam, mas porquê que a Rosário anda a dizer que querem ser universidade e não querem ser politécnico? Isto não é um capricho. Isto é o facto de que a forma como está prevista a nossa legislação impede-nos, a nós, Politécnico de Porto, de concretizarmos um conjunto de capacidades que temos, que somos capazes de fazer e, como tal, temos que doar. Estou-me a referir particularmente ao caso dos doutoramentos. O Politécnico Porto realiza dentro de si doutoramentos neste momento.
Temos imensos investigadores nossos, quer nos nossos laboratórios de investigação, e o Politécnico do Porto é uma instituição com uma presença fortíssima na rede do sistema científico e tecnológico. Temos um conjunto vastíssimo de centros de investigação e de polos associados em laboratórios associados, como é o caso do INESC, da qual somos sócios e parceiros, que também faz 30 anos, não é? Como já aqui apareceu mais do que uma vez, como é o Requinte, como são outros polos de outras instituições certificados na rede do que é a Fundação da Ciência e Tecnologia, que certifica esses mesmos centros de investigação, e apesar de termos essa capacidade investigativa, de fazermos dentro de nós esses doutoramentos, depois, o momento final, quem passa o diploma tem que ser uma universidade. Ora, isto é um absurdo, e é um absurdo que nos limita. Quando eu digo que queremos ser universidade e preservar a nossa matriz politécnica. Ou querem ser um politécnico com competências mais alargadas? Não, nós queremos ser. Quando eu falo em queremos ser universidade, é porque, de acordo com a lei, só as universidades é que podem dar doutoramento. E depois há outra questão, João, que é uma questão de coerência em termos da nossa presença no mercado nacional e internacional. Esta questão de nos chamarmos politécnico é extraordinariamente difícil de explicar no exterior. Muito difícil. A maior parte das instituições como a nossa e com quem nos relacionamos não sabem o que é um politécnico. Mas, Rosário, deveríamos alterar o atual enquadramento dos politécnicos, termos só universidades, ou faz sentido ter universidades e politécnicos, embora o Politécnico do Porto queira ter outra posição? Sim, eu julgo que faz sentido termos uma rede de ensino superior mais conexa e mais diversificada. Mas a diversificação deve-se fazer por especialização e por capacidade das instituições e não por designações. O que eu quero dizer com isto é sim, não estou a dizer que vamos ficar todos iguais. Não, não, é o contrário. As instituições têm que encontrar e têm que ter capacidade e poderão tê-la, ou terá-la-ão. Quanto mais autonomia tiverem e responsabilidade na prestação de contas perante essa autonomia, para se reposicionarem e serem capazes de encontrar a sua diferença. Quer em termos do modelo formativo, quer em termos das formações que fazem, quer da forma como se relacionam com o meio e com o exterior. Repara uma coisa, João. Nós há pouco tempo fizemos um estudo que é altamente significativo e que a maior parte das vezes o público não tem consciência disto. Pensa que só há aqui uma atitude caprichosa, agora sentem-se muito bons, querem ser universidades. Nós não vamos ser melhores ou piores por sermos universidade. Nós vamos tirar um nó que nos ata e que nos limita na concretização da nossa missão. E voltando atrás um pouco, esse estudo que nós fizemos demonstra uma coisa muito engraçada. É que 50% da oferta formativa é a mesma entre politécnicos e universidades. Daí a minha pergunta. Claro. O que significa que há uma enorme confusão, neste momento, acerca do que é a rede de ensino superior, do que são as formações e mesmo, digamos, alguma falta de compreensão perante o público, perante os pais, perante os empregadores. Que formações são estas? Quando fazem a mesma coisa. No programa deste Governo está uma reavaliação da rede de ensino superior. Está, é o que está a defender ou é pelas indicações que tem? Não, o Governo está a pensar de outra forma? Eu estou a defender exatamente isto. Agora, qual a forma com que esta reorganização ou este repensar deve ser feito? Isso é um assunto que teremos todos, as instituições e não só as instituições, que discutir com a tutela. Eu quando digo não só as instituições é porque acho que o ensino superior é uma coisa demasiado importante para ser só discutido entre o Governo e as instituições. Tem que abarcar um conjunto muito mais amplo de atores da sociedade que devem participar nessa definição. E o que eu quero dizer com isto é sim, vai ser importante repensar o modelo, mas é preciso repensar o modelo primeiro à luz do que foi a evolução nos últimos tempos e o que ele é agora. Não basta pensar no modelo como ele foi lançado. É preciso pensar no modelo e dizer assim, agora, neste momento, com esta rede de instituições, o que é preciso fazer para bem do país? Como é que ele deve ser reorganizado? E aí, com certeza, que numa postura aberta, de diálogo com as instituições e com outros parceiros, haverá com certeza um encontro sensato.
E torno a insistir nisto, que para mim é muito importante. Não se trata de tornar as instituições todas iguais com o nome de universidades, ou todas politécnicas, ou todas universidades. É bom que não sejam todas politécnicas, porque o nome no estrangeiro não é reconhecido, é uma dessas dificuldades que temos. Mas importa fundamentalmente dotar o território e o país do que ele precisa. Capacitar as instituições e permitir-lhes que elas façam aquilo que é importante que façam e que são capazes de fazer. E diferenciá-las. Diferenciá-las não com pequenos estigmas sociais ou nomes, mas diferenciá-las autenticamente. No fundo, na qualidade do ensino que podem ter. Claro, porque agora são muito mais iguais do que o que deviam ser. E temos também cursos que não têm alunos, temos cursos que têm demasiados alunos. Não deveríamos pensar também que tipo de formação é que estamos a dar? Que ligação é que estes alunos têm depois com o mundo real, com as empresas, quando terminam o curso? Eu concordo consigo. Deixe-me só fazer uma pequena ressalva antes de aprofundar esse raciocínio. E a ressalva é esta. Eu julgo que as instituições de ensino superior devem preparar para a empregabilidade no sentido genérico e não para um emprego imediato. Posto isto, há objetivamente um gap, isto é, um desencontro muito grande em algumas áreas entre aquilo que é as necessidades de mercado e aquilo que estão a ser as formações. Este gap existe fundamentalmente em alguns setores e não é só em Portugal. Existe ao nível europeu. Por exemplo, na Europa há cerca de 2 milhões de procura de emprego que não estão a ser preenchidos. É um problema que existe. O que significa que nós temos todos temos que ter uma rede maior do que o nosso país. Temos que ter uma rede... estar nessa economia global? É evidente que temos. Mas a questão que me coloca deste desajuste, eu acho que deve ser resolvida de uma forma em que todos juntos programemos e pensemos aquilo que devemos fazer para que estes gaps possam ser resolvidos. Há alguns cursos que de facto ficam vazios porque não têm procura e, no entanto, dão muita empregabilidade. Por exemplo, eu cito-lhe um dos cursos que nós temos, por exemplo, de redes. Sistemas de redes, digamos, ligados à computação, as redes de multimédia, por aí fora. Qualquer aluno nosso está ao nível do 2º ano e muitas vezes já sai porque já tem ofertas de emprego. E são cursos que parte dos alunos. Porquê? Porque há má informação. Enquanto a partida há outros cursos que neste momento estão em crise, como por exemplo a Engenharia Civil, e que são necessários. E há outros cursos onde não há procura, ou há procura e não são tão necessários. Não é? Repare, quando começaram a existir a crise das engenharias, muitos alunos optaram por as áreas da gestão ou das áreas das humanidades, fugindo às engenharias. Ora, isto não é uma forma inteligente e planeada de se governar o país e de se governar o futuro. É preciso, em concertação, imagine que temos um grande grupo de concertação social para o ensino superior. O que é que faríamos aí? Como é que pensamos em conjunto o futuro do país? É este desafio que tem que ser lançado nesta altura. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Presidente do Instituto Politécnico do Porto. Rosário Gamboa a olhar para o futuro das instituições e a defender que o Politécnico deve passar a universidade para ter competências plenas. Eu volto amanhã com o dia em 40 minutos, como sempre, às 9 em ponto aqui à RTP2. Boa noite. Até amanhã.